Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Vamos novamente falar sobre um assunto que é de muita importância para nós, um assunto importante para você, um assunto que está corrente, está acontecendo, só que existem verdades e meias verdades. E nós temos que colocar os pingos nos is para que nós possamos entender de fato as profecias, como elas foram escritas e como elas estão acontecendo e vão acontecer. Agora, temos que falar a verdade, nada mais que a verdade para os tempos dos fins. Eu sou José Maria, sobre o canal nosso aí, falando a verdade para os tempos dos fins. É importante você nos ajudar com o seu like e se inscrever no nosso canal. E vamos junto aí. Vamos falar sobre as profecias dos últimos tempos neste mundo atual. Você sabe que nós temos conhecimento. Conhecimento absorve através de leituras, estudos, pesquisas e por aí fora. Nós temos que ter vontade de pesquisar. Temos que ter desejo de pesquisar, de olhar, estudar a Bíblia, estudar os livros seculares, livros presente, passado, que falam sobre assuntos relacionados não somente ao âmbito espiritual, mas também o âmbito humano. E eu quero aqui passar para você uma realidade que está acontecendo. Eu tenho visto muitas lideranças espirituais do Brasil, do mundo, lançando seus vídeos falando sobre as profecias. Uma dessas profecias que eu quero passar para você aqui, para nosso entendimento, a respeito de Gog e Magog, ou só Gog. O que eu quero passar para você quando você trabalha a visão dentro das dispensações da palavra de Deus, você vai ter um entendimento melhor. Que seria a dispensação, ela traz os acontecimentos bíblicos de Gênesis e Apocalipse dentro de uma cronologia onde você vai entender bem o que é a palavra de Deus. Você vai entender a palavra de Deus, você vai ter conhecimento da palavra de Deus. Isso é importante. Não pegar, ler a Bíblia aleatoriamente falando, pegando texto sem contexto, falando coisas que de repente não se encaixa, mas forçando para encaixar. Aí quem está ouvindo alguém falar sobre a Bíblia, profecia e tudo mais, ele não conhece a Bíblia, não conhece as profecias, também não é uma pessoa que nasceu de novo, segundo a palavra de Deus, o Senhor Jesus falou, né? Não nasceu de novo, né? Da água nem do Espírito. Ele não faz parte do corpo de Cristo. Aí ele vai para o YouTube, vai para qualquer rede social, vê aquele líder falando sobre profecias. Ele vai engolir aquilo como se fosse uma verdade. De repente, não é uma verdade para o tempo de hoje. Foi uma verdade para o passado, mas não é uma verdade para hoje. É uma verdade para o futuro, não é uma verdade para hoje. Então, cronologicamente falando, está totalmente sem contexto. Está desconexo na sua aplicação, na sua ênfase de colocar aquilo. Então, quando a Bíblia fala sobre as batalhas que vai acontecer no futuro próximo e no futuro distante, então quando os pregadores estão pregando sobre Gog e Magog, você pode ir lá no livro do Apocalipse, então você vai ter duas guerras que vai ter no futuro. Duas guerras mundiais, mas não vai ser nações contra nações, vai ser nações contra Israel. Quando você pega o Daniel capítulo 9, ele fala sobre o anticristo que virá. Esse anticristo virá, fará um pacto de 7 anos com a nação de Israel, com o mundo, e com uma proposta de suposta paz e segurança para o mundo. É que o mundo quer hoje paz e segurança, então vai chegar esse líder. Vai chegar esse líder. Ele vai ser um judeu,
tá certo? Tanto ele como o anticristo, tanto o anticristo como o falso profeta será judeu, porque serão duas pessoas que terão todo o conhecimento da história de Israel, terão conhecimento da religião de Israel e do calendário judaico e tudo mais, cerimoniais. Então serão pessoas expert, entendeu? Expertises do conhecimento da nação de Israel, passado, presente e futuro. Não poderá ser essas pessoas gentílicas que não sabe nada, não pode ser um alemão, não pode ser um francês, não pode ser um americano, não pode ser um brasileiro, porque que não seja da linha de Israel, porque não sabe nada da cultura de Israel, não sabe nada da religião de Israel, não sabe nada do cerimonial de Israel, não sabe nada. Então seria até fora de contexto colocar um líder para ser realmente o pivô de uma situação espiritual e humana das profecias. Exemplo sobre a construção do terceiro templo, e quem vai sentar no terceiro templo para dizer que vai ser como Deus, vai ser o anticristo, vai ser uma pessoa que conhece a religião judaica, na íntegra, na profundidade. Então não pode ser ninguém de outras nações, não pode ser um gentil, né? Tem que ser judeu. Pois bem, aí então você pega o profeta Daniel, capítulo 9, você pega Mateus, capítulo 24, você pega 2 Tessalonicenses, nas cartas do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 1 a 12. Você pega o livro de Apocalipse, capítulo 5, até o capítulo final, até o capítulo 22 do Apocalipse. Então você pega esses profetas, essas escrituras, tá certo? Você vai encaixar ali situações para a grande tribulação e também para o reino milenar. Dentro desses textos que eu passei para você, que eu passo para você, você tem então ali duas grandes guerras que vai acontecer, duas batalhas. Você sabe que quando você pega Ezequiel capítulo 38, 39, fala sobre Gog. É muito importante você ler esses dois capítulos, não somente ouvir, não. Não somente você ouvir, abrir o Google, abrir o Instagram, abrir o TikTok, apenas ouvir. Você tem que ser, a Bíblia fala sobre um povo chamado de Bereia, os bereanos, judeus bereanos, que quando ouvia o apóstolo Paulo falar com eles, o apóstolo Paulo pregar sobre o Messias que já tinha vindo, já tinha sido crucificado e ressuscitado, estava nos céus, à direita do Pai. Eles ouviram Paulo falar, foram para suas casas, foram para suas sinagogas, sentaram e fizeram um paralelo do que Paulo falava, se batia com a Torá e com a Tanaka, que seria o Velho Testamento. E viram que estava certo. Aí então, Paulo está certo, concordemente. Você que está pregando a verdade, se a verdade bate. Então, aí Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eles aceitaram ao Messias que foi crucificado e ressuscitado, e tudo bem, ia seguir a Paulo, aceitaram Paulo. Isso é ser bereano. Então não seja apenas ouvinte. Não deixe ninguém só falar e você engolir. Não abra a boca para tudo, para comer tudo que as pessoas falam. Abra a boca, e você abre a boca, se come, mastiga e vai dizer tudo bem. Não. A boca tem paladar. Ouvido para ouvir, olhos para verem, a mente para entender. Então não engula tudo, como se fosse tudo uma verdade só. Então, aí eu peço para vocês, então você ouve e pesquisa. Ouve, pesquisa. Lê, ouve, pesquisa. É importante para você. E fazendo isso aí, então eu pego para você sobre dois capítulos do profeta Ezequiel, 38 e 39, que fala sobre Gog, da terra de Magog, tá certo? É interessante você fazer as comparações que eu vou passar para você, porque nesse texto de Gog, essa batalha de Gog, que vai atacar Israel em breve, você percebe que quando o profeta começa a falar, ele alista algumas nações não são todas as nações do mundo, são algumas nações.
Isso é muito importante você ter discernimento no que quero passar para você. Ele fala algumas nações. E algumas nações, você vai entender então que é muito importante você olhar para a palavra de Deus. Olha aqui como ele fala aqui, ó. Quando você pega a outras batalhas que eu vou mostrar para você, que vai acontecer, ele fala assim então que as nações que vão estar com Gog nos últimos tempos não são todas as nações. Como fala na guerra de Armagedon e na guerra de Gog e Magog no final do milênio que vai acontecer. Você tem 3 batalhas, uma, poucas nações, a segunda, Armagedon, todo mundo, todas as nações do mundo serão reunidas pelo anticristo e o falso profeta, e Gog e Magog será reunida por Satanás para atacar Israel. Essa primeira de Gog fala assim, isso é fundamental. Né? O Senhor Jesus falou, examinai as Escrituras, porque nelas vocês terão conhecimento e terão a salvação de vocês. Vocês terão vida eterna. Então tem que examinar, tem que olhar, estudar. Tem que estudar. Se estudar não adianta. As heresias chegam para as pessoas que não estudam. Elas só ouvem. As heresias entram na pessoa, enganam as pessoas que não querem pesquisar. Os falsos profetas, falsos mestres, falsos líderes enganam as pessoas que não querem estudar. Só quer ouvir. Aceitam tudo. Aceitam tudo. Ouvem e pegam como verdade absoluta e saem por aí dizendo que é verdade. Errado. Então aqui fala assim, as nações. Fala assim, te farei voltar, Gog. Olha o texto aqui fala, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o rosto contra Gog. Olha para Gog, terra de Magog. Príncipe e chefe de Meseque de Tubal, profetiza contra ele. E diz, assim diz o Senhor, Jeová. Eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque de Tubal. Aqui uma profecia acontecendo, está sendo falada. Aí fala assim, Deus falando para Ezequiel falar, olha só o fato interessante, e te farei voltar, virá, você vai, está indo, você vai voltar. Porém os olhos em teus queixais, é uma figura aqui, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, reunião grande de muitos soldados, com o escudo, rodela, manejando todos a espada. Aí quando você pega isso aqui, para seu entendimento, é uma linguagem lá passado, vamos pegar aqui o século XIX para trás, estas armaduras caíam bem, que era espada, rodela, escudo, né? Cavalos, né? Lanças, caíam bem. Mas para os tempos modernos hoje, você não tem essas armaduras mais de guerra. Hoje não tem mais essas armaduras. Hoje não tem mais espada, escudo, rodelas. Não. Mas você tem fuzis. Você tem canhões, tem mísseis teleguiados. Você tem metralhadora, tem lança-míssil. Você tem torpedo. Você tem hoje uma tecnologia AI, entendeu? Inteligência artificial. Você tem drones. Você tem uma cyberguerra pesada, entendeu? Então hoje é muito mais rápido. Hoje, de repente, você pode fazer uma guerra sem mandar soldados. Você pode mandar só cyber-robôs e drones para fazer combate, como está acontecendo na guerra da Ucrânia com a Rússia. Então, estão mandando drones para poder fazer o ataque cirúrgico em situações que, se mandar um pelotão, demora mais tempo, é mais custoso, e poderá dizimar essas pessoas, porque se o inimigo for mais perto, mais poderoso, mais belicoso, vai destruir esses soldados. Então manda drone, que é mais rápido, mais veloz e mais preciso. Guerra cirúrgica. E isso aqui, ele vai falar sobre quem são as nações. Então fala assim, primeira nação, os persas. Na visão de profeta Daniel,
quando ele recebeu a revelação sobre a estátua que o rei Nabucodonosor havia sonhado e visto, e uma dessas nações que estavam lá era os Medo-Persas, tá certo? Os Medo-Persas. E os persas hoje são os iranianos, tá certo? E hoje a tribo, os curdos, que estão ao norte da Turquia ali, que reivindicam uma independência como nação, eles dizem, assumirem que são descendentes dos Medo, tá certo? E os persas são a nação iraniana hoje, tá certo? Tá ali, né? A outra nação, etíopes, a Etiópia hoje. Olha só como a palavra de Deus tem peso de veracidade. A outra nação, Puti é a Líbia, hoje, que tinha como líder, né, Anwar Gaddafi, né, que foi morto pelos americanos. Aí tem mais quem? Gomer, né? Gomer aqui é a Alemanha. A Alemanha hoje atual, né? Os germânicos, né? Aqui outra Togarma, casa de Togarma, que é a Turquia. Entendeu? É a Turquia hoje, que a Turquia hoje, o seu território totalmente hoje, que faz divisa, que tem como o Mar Negro, e acima está a Ucrânia, acima está a Rússia, e ali está a Crimeia ali. Então, é a Turquia, que antigamente chamava-se a Ásia Menor. As cartas do apóstolo Paulo, Esmirna, Éfeso, Filadélfia, Capadócia, né? Tiatira e tal, são igrejas de Apocalipse que estavam dentro do território turco, que era a Ásia Menor, hoje é a Turquia. Então são essas nações que virão atacar Israel hoje, logo logo. E segundo especialistas, segundo pessoas que têm conhecimento na geografia, mostra que norte de Israel traça uma linha, o norte hoje é Gog, é a Rússia. Mas interessante para o nosso conhecimento aqui, eu quero passar para você uma coisa muito importante, porque é uma figura que está acontecendo. É um simulado do que está acontecendo. Rússia, Gog atacou a Ucrânia sem qualquer escrúpulo. Entrou, destruiu, dizimou. Não foi avante porque o exército ucraniano é muito forte, muito belicoso. Conseguiu deter a ação e o avanço do exército russo. E realmente, se não conseguisse fazer isso aí, eles tinham passado por cima da Ucrânia e ia chegar até a Europa rapidamente. Eu já estava na Europa agora e já tinha acontecido já uma guerra em potencial na Europa. Pois bem, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ele é judeu. E Putin é russo, Gog. Pode ser que seja o líder que vai atacar Israel, Gog, é o Putin. Por quê? Porque é um líder realmente que se encaixa muito bem dentro das profecias. E haverá um julgamento contra a Rússia, por causa de quê? A Rússia, para quem não sabe, não conhece, ela destruiu mais de 100 milhões de pessoas em seu comunismo. Em seu comunismo de 100 anos, destruiu mais de 100 milhões de pessoas. Matou mais de 100 milhões de pessoas. E é uma nação que vem para julgamento. Por que dá Gomer aqui? Alemanha. Alemanha é a mesma coisa. A Alemanha matou muitos judeus, muitas pessoas na Segunda Guerra Mundial. Interessante isso aí, julgamento de Deus. Então, isso vai acontecer. Então, esta guerra aqui de Gog, que vai acontecer em breve, ela vai anteceder dois acontecimentos que as pessoas não falam isso aí. E quem lê a palavra pelas dispensações vai entender muito bem. Vai compreender muito bem. Que seria, ele vai anteceder o levante do anticristo e o arrebatamento da igreja. Por causa de quê? Eles querem a humanidade, a ONU, as demais nações, se reúnem, pós Segunda Guerra Mundial, com a formação da ONU, eles querem realmente trazer paz e segurança.
Mas o que está acontecendo, para o nosso entendimento, isso não faz paz e segurança com a América, nesse tempo todo pós Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, depois da Guerra Quente, até agora, vendendo armas para a sua subsistência como nação. Uma nação soberana que foi aos Estados Unidos, um império que hoje está ruindo, mas ele se prevaleceu, se posicionou, se firmou em cima de sangues das guerras que eles produziram através de armamento de guerra que eles venderam para as nações, de proteções que eles venderam para as nações em troco de benefícios para eles. Lhe dou proteção para você, nação tal, nação A, B, C, D, e vocês me dão para nós que nós precisamos de suas riquezas naturais, e assim morre a nota. E assim essa nação ficou assim poderosa. É um império que está caindo. Quando as duas torres gêmeas, o World Trade Center caiu, ali mostrou então que o poder econômico da América estava sendo deslocado para outro lugar. Foi para onde? Foi para o centro da Europa. Então começou aí a queda do Império americano, devagarzinho, mas chegando ao seu tempo final. Então essa guerra de Gog, ela vai acontecer. Então, todos os acontecimentos vai ser realmente, que vai mostrar realmente que vai acontecer esse fato. Vem a guerra, vem o caos mundial. Porque nesta guerra, quem vai destruir esses exércitos aí vai ser Deus. Israel não vai dar um tiro sequer. Deus vai destruir essas nações, como falou o texto aqui, de maneira sobrenatural, que vai trazer o homem realmente a um desespero total, porque eles vão ver realmente o que vai acontecer. Olha só o que vai acontecer aqui. Ele fala realmente que Deus vai destruir dessa forma assim, ó. Olha só. Ele fala assim. Esse é o momento que nós vamos olhar aqui. Ele fala assim, versículo 21 de 38. Porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes de Israel. Diz o Senhor Jeová, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. É interessante mostrar aqui que a espada de cada um voltará contra seu irmão, porque serão nações, porque o texto fala que eles vão vir para Israel para tentar despojar Israel. Não é verdade? Eles virão para tentar despojar Israel. Aqui fala o versículo 13, fala assim, Sabá e Dedã, os mercadores de Tarsis, os aliados de Israel, e todos os seus leõezinhos, te dirão a ti, Gog, e os aliados, vens tu para tomar o despojo de Israel? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar gado e as possessões, saquear grande despojo? Não somente Gog e seus aliados, essas nações, poucas nações, descerão para atacar Israel, para despojá-las, mas também no lado espiritual, isso é fundamental importância, entender isso aí. Não somente ouvir, mas pesquisar. Eles vão tentar saquear Israel, mas também dizimar, pulverizar Israel, numa tratativa de Satanás, o inimigo de Israel, o inimigo de Deus principalmente, tentar dizimar Israel ali. Então fala que Deus vai intervir no seu momento principal de defender Israel nesse montante aqui, ó. Então contenderei com ele, com Gog, por meio de pestes, de sangue, uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele e sobre suas tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele. E aí fala aqui então um texto que Deus usa aqui com todo prazer, com toda autoridade. Porque a Deus seja dada toda honra, toda glória. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Aqui está. Aqui é fato. Aqui não tem muitas nações, todas as nações do mundo, como vai ter na guerra de Armagedon, tá certo? No final da grande tribulação,
de 7 anos, já disse para você. Não vai ser também a guerra de Gog e Magog, que será também todas as nações do mundo, no final do milênio, quando Satanás será solto pela última vez e reunirá os povos, as nações, para lutar contra o Messias de Israel. Então aqui está dizendo então, que essa batalha é uma batalha que vai estar para acontecer, porque a Rússia hoje está realmente falida. A Rússia hoje ela está dizimada, não tem recursos. O seu gás natural não tem mais venda, e essas riquezas, essas economias, Vladimir Putin jogou estas riquezas numa guerra fatídica, numa guerra insana, e está levando a Rússia para um caos total. E quando chega o momento de ver que não tem aonde mais ter recursos para a sobrevivência do povo russo, então essas nações, essa profecia virá a seu cumprimento. Para que Deus de Israel venha ser, mais uma vez, glorificado, exaltado. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Vamos estudar a palavra de Deus para o nosso entendimento, nossa compreensão. E Deus vai mostrar para você que nós devemos não ser apenas ouvintes, esquecer disso, mas também praticantes da palavra de Deus. Para o teu conhecimento, Jesus deve ser o teu Salvador, o teu Senhor de sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima.